Essa noite é uma noite de encontro com a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda noite é um momento especial e oportuno para nos aproximarmos de Deus, para parar um pouco nossas atividades, para prestar atenção naquilo que é valioso e de grande importância nas nossas vidas, que é a presença de Deus. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: eu estou à procura de valores, de coisas de significado, de coisas que tenham importância. Quero te dizer, à luz da palavra de Deus, e se perdemos Jesus de vista, nós perdemos a coisa mais valiosa das nossas vidas, que é a presença salvadora de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 10, que Jesus é o acesso, é o caminho, é o meio pelo qual possamos encontrar a paz que tantos homens e mulheres buscam nessa vida. É interessante que essa noite, certamente há homens e mulheres em busca da paz para os seus corações, da paz para os seus filhos, em busca da paz para os seus familiares, para a sua casa. Mas à luz da palavra de Deus, em João capítulo 10, a paz que tanto procuramos está na pessoa bendita do Salvador eterno, Jesus Cristo. A sua palavra nos diz: em verdade lhes digo, quem não entrar pela porta do curral das ovelhas, não sobe por outro acesso e que não passa pela porta das ovelhas, esse é ladrão e é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta para as ovelhas. Ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo seu nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus, e suplicamos ao Espírito Santo de Deus que ministre, que fale, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, para que haja, Senhor, fruto de salvação, para que haja reconhecimento de pecados. Ó Deus, para que haja perfeita paz, ó Deus, e encontro de verdadeira salvação através de Jesus Cristo. Interessante que no texto sagrado aqui, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diz no Evangelho, no capítulo 10 de João, que Jesus ele fala a respeito de uma parábola. Jesus ele fala aqui no tempo em que ele estava vivo com os seus discípulos, existia um curral, existia um aprisco. E Jesus ele diz que nesse ambiente de levar e apacentar as ovelhas em semelhança, Jesus, ele é o verdadeiro e bom pastor. Jesus é o único e verdadeiro caminho que pode nos levar até o encontro da pessoa de Deus. No tempo de Jesus, existia um aprisco, um curral, tanto no inverno como também no verão. É interessante que as ovelhas, elas eram conduzidas no inverno para um aprisco, para um curral. Todas as ovelhas iam sendo conduzidas e entravam pela porta, tinham acesso ao porteiro. O porteiro via todas as ovelhas e deixava todas elas naquele aprisco ali, amparadas e socorridas. O texto sagrado está nos dizendo que quem não entra pelo acesso, pela porta, que é Jesus, está correndo
risco de vida. Se nessa noite você tem acessado tantos outros caminhos da falsa religião, ou de tantos outros caminhos apresentados pela religião, você está em perigo. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus não tem nada a ver com experiências religiosas do ponto de vista humano. Jesus não era uma religião. Jesus, ele era a resposta de Deus para os nossos anseios mais profundos no mundo. Quem sabe nessa noite você está à procura da perfeita paz, da comunhão, que a bebida, que as festas podem proporcionar ao seu coração. À luz da palavra de Deus, quem erra o caminho, o acesso, que é Jesus, erra o caminho para ter um encontro com Deus. Jesus, ele diz que ele é a porta, ele é o caminho, ele é o único acesso de encontrarmos a verdadeira e absoluta salvação. O texto sagrado nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: eu encontrei através da relação com alguns amigos, alguns vizinhos e parentes, a proteção para a minha vida. Quem sabe você esteja dizendo: eu encontrei através de alguma medicação, solução para alívio e tranquilidade para a minha vida. Quem sabe você esteja dizendo nessa noite: eu encontrei através dos passatempos, dos entretenimentos, das emoções, das curtições que o mundo pode me oferecer e tenho encontrado vida, sentido para viver. Quero te dizer, à luz da palavra de Deus, que só há verdadeira vida somente através do encontro pessoal na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado nos diz que só a vida verdadeira, vida absoluta, vida plena em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Deus enviou o seu único Filho para nos livrar da morte, para nos livrar das paixões humanas, para nos livrar das tentações espirituais, para nos livrar dos falsos caminhos, para nos livrar das falsas religiões. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: quando eu morrer eu vou para o céu, quando eu morrer eu vou me encontrar com Deus. Mas quem lhe pode garantir acesso absoluto a entrar no reino de Deus? A palavra de Deus nos diz que para acessar as coisas de Deus, que para entrar no reino de Deus, que para ser convidado a estar na presença de Deus, é se você crer de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, de todo o entendimento. A Bíblia diz que para acessar as coisas de Deus se faz necessário crer com todo o coração, crer com toda a alma, confiar plenamente no sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O seu amigo não pode lhe proporcionar salvação. O teu dinheiro não pode lhe proporcionar salvação. A tua riqueza, o teu braço forte, quem sabe aquele amigo que tem também influência, não pode te ajudar a entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que para entrar no reino de Deus é só crendo em Jesus. Crer de corpo, alma e espírito, porque a palavra de Deus nos diz que é só Jesus que nos doa, nos presenteia, nos apresenta a vida de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina e nos revela ainda outra verdade. Nos diz:
eu sou, disse Jesus, o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nessa noite, nessa hora, momento oportuno para você, para tudo que você está fazendo, prestar atenção na brevidade da sua vida. A Bíblia diz que a vida é passageira, a vida é temporal, a vida passa rápido, a vida é um presente de Deus, a vida, ela é um presente das mãos do eterno Deus a cada um de nós. E eu pergunto nessa hora, o que é que você está fazendo com a sua vida? A vida está passando. E o que é que você está fazendo da sua vida? A vida deve ser ofertada, entregue. Devemos convidar a Jesus para tomar conta da nossa vida, socorrer a nossa vida, amparar a nossa vida. Do que vale o homem alcançar grandes coisas, muito dinheiro? Do que vale o homem gastar toda a sua existência e perder a sua vida? Nessa noite, creia em Jesus. Chame Jesus para ser o pastor da sua alma, o pastor da sua vida. Chame Jesus nessa noite para guiar os seus passos ao encontro pessoal com Deus. O texto sagrado nos diz ainda outra verdade. Ninguém tira a vida de Jesus. Pelo contrário, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou que Ele espontaneamente, Ele dá a sua vida, tendo autoridade para entregá-la e também para reavê-la. A Bíblia diz que os homens tentaram matar a Jesus. Os homens promoveram um meio para crucificar a Jesus. Rejeitaram a pessoa bendita do Salvador. Rejeitaram o caminho de Deus. Rejeitaram o bom pastor das suas almas. Crucificaram na cruz do Calvário. Mas diz a palavra de Deus que a vida pertence a Deus, e Ele tem poder para dá-la e para reatê-la. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Jesus morreu, mas também que Jesus, Ele ressuscitou. Eu te pergunto nessa noite, você tem poder sobre a sua vida? Você tem poder sobre a sua existência? Você tem poder sobre o seu dinheiro? Certamente você tem. Você tem poder sobre a sua casa? Certamente você tem. Mas sobre a sua vida, sobre o estado terminal, sobre algum momento difícil que se apresenta à nossa vida frágil, nós não temos poder sobre a nossa vida. Nessa hora, nessa noite, se por exemplo Deus, Ele nos convidar para entrarmos em sua presença, o que você dirá a Deus no momento que entrar em sua presença e acessar o reino de Deus? Deus perguntar a você o que você está fazendo aqui no céu, qual o argumento, qual a resposta que você poderia dar para Jesus? A Bíblia diz que a vida pertence a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em Jesus obtém a vida eterna. Quem crer em Jesus o reconhece como bom pastor das suas vidas e que passa da morte agora para o reino eterno do seu Filho amado, do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Acessar o reino de Deus, entrar no céu, participar da gloriosa habitação e do reino de Deus, se dá através, por meio da fé no sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo. Eu tive uma avó
que em sua crença e em sua religião, ele acreditava que após a sua vida, depois que ele morresse, ele poderia entrar no céu, no reino de Deus. Mas, conhecendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele creu, ele depositou toda a sua confiança, toda a sua fé e alegria, na certeza que é somente Jesus que nos prepara, nos chama e nos dá condições de entrar no reino dos céus. Não são boas obras que fazem o nosso acesso ser garantido no reino de Deus. Não são as boas obras, não é a nossa própria capacidade, não é a nossa própria justiça, não são nossos caminhos, não é a nossa moral, mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quero te dizer nessa noite, se você crer em Jesus, se você crer no Filho de Deus, se você crer somente em Jesus, nessa noite você é a pessoa mais rica de Riacho das Almas. Se você crer em Jesus, convidar Jesus para morar em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, você é a pessoa mais feliz de Riacho das Almas. Se você convidar Jesus para ser o pastor, o Senhor, o governador, o dono da sua vida, você é a pessoa mais bem-aventurada de Riacho das Almas. O que pode garantir a nossa entrada, nosso acesso às moradas eternas de Deus, entrar para viver eternamente com Deus, não é a nossa condição humana, mas somente o sacrifício oferecido na cruz do Calvário. Nessa noite, te convido a passar da incredulidade para um ato de fé, de ousadia e de coragem. Crer somente em Jesus. Crer somente em Jesus de Nazaré. Amém. Há um ato que muitos costumam de fazer em seus lares, em suas casas, que é abrir a Bíblia no Salmo 23. E um salmo muito conhecido, um salmo muito anunciado pelos crentes, e certamente você já ouviu falar, que o Senhor é o meu pastor e que ele nada me faltará. Mas essa verdade só pode ser proclamada, crida, confessada somente por aquele que obedece à voz do Senhor Jesus Cristo. Obedecer à voz de Jesus implica em quebrar alianças com a falsa religião. Crer em Jesus, obedecer à voz de Jesus, implica em mudar de comportamento, de atitude, e de atender à voz do bom pastor que é Jesus. Você tem coragem, nessa noite, de deixar tudo, a seguir a voz de Jesus, a obedecer plenamente a voz de Jesus? Se você é essa pessoa de fé, se você é esse homem, essa mulher de fé, saiba que Jesus está te chamando para te conduzir ao caminho da plena paz, da plena alegria, da plena salvação, a um passo de fé. A Bíblia diz que a salvação, ela se processa em nossa mente, em nosso coração. Cremos com o coração, com a mente, mas confessamos com a nossa boca. Muitas vezes encontramos pessoas que dizem que acreditam em Deus, e acreditar não é suficiente. Crer em Jesus é confessá-lo plenamente, é deixar tudo e seguir Jesus pela fé. Crer em Jesus é ousadamente renunciar tudo na vida para satisfazer a vontade de Deus por meio do bom pastor que é Jesus. Por isso,
nessa noite, convide Jesus para entrar em sua vida. Convide Jesus para entrar em sua família. Convide Jesus para entrar em seu coração. Convide Jesus para guiar os seus passos. Convide Jesus para te conduzir até as moradas eternas de Deus. É só por Jesus. Só através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, a morada eterna de Deus, senão por Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus gere novas oportunidades para que, crendo em Jesus, você possa segui-lo. E se você deseja, nessa noite, você pode também fazer uma simples oração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, reconheço que preciso da tua ajuda, da tua força, do teu poder, da tua salvação. Reconheço que sou pecador e preciso de ti, Jesus. Vem ser o pastor da minha alma, vem ser o pastor da minha vida, me conduz até a morada eterna de Deus. Em nome de Jesus, amém.